Tiago, capítulo 5. Do primeiro verso ao verso de número 6. Tiago 5, do primeiro verso ao verso de número 6. Os irmãos tenham paciência comigo. Ok, Tiago capítulo 5, do primeiro verso ao verso de número 6. Bom, mantenha suas Bíblias abertas, a gente já vai ler o texto. Eu quero lembrar que a carta de Tiago, a gente está chegando no final da carta, né? Foi uma longa jornada, espero que tenha sido proveitosa. Para mim foi, sempre é, né? Ler a Escritura, mas há textos em particular que falam muito diretamente com as nossas necessidades, e a carta de Tiago é um dos textos que fala diretamente com as minhas necessidades. Então, como eu tenho dito, é um texto que traz o Evangelho para o nível da rua, que toca em cada detalhe da nossa vida, em cada luta, em lutas que às vezes a gente nem percebe que nós travamos, mas que fazem parte da nossa experiência. E uma coisa que há em nós e que a gente tem aprendido por essa carta também, é que há uma forte tendência em nós nos apegarmos às coisas da criação, ao invés de nos apegarmos ao Criador. E essa tensão, ela se mantém no nosso coração e ela pode se tornar agressiva, de forma tal que em algum momento a gente até caleja a nossa inclinação, a nossa atenção para o nosso Criador. E a gente começa a focar demais a nossa atenção nas coisas dessa terra. E é por causa dessa preocupação que Tiago, ele agora vai falar sobre as riquezas. Eu falei, talvez em 2 encontros atrás, que provavelmente Tiago, ele tem a mensagem do Sermão do Monte. O seu irmão e salvador dele, o Senhor Jesus, pregou aquele longo sermão. E aquele sermão ele tratava de várias questões da nossa experiência cotidiana, e parece que Tiago pega essa estrutura do Sermão do Monte para tratar dessas questões também. Então agora, se você tem em mente, Tiago está ali tratando do capítulo 6 de Mateus, quando Jesus fala sobre as riquezas, né? E aí ele vai tratar diretamente sobre isso aqui no capítulo 5, verso 1 ao 6, que diz assim, conforme a minha tradução aqui, revista atualizada, diz: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração, em dia de matança tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Uau. Bom, você percebe, se você ler o texto todo de Tiago, que existe uma linguagem meio que profética aqui nessas palavras. Parece que Tiago até muda a forma de se expressar de algum jeito, e ele vai de um jeito muito duro expor algumas coisas que provavelmente era a realidade daquilo que ele enxergava naquela ocasião.
e a gente vai, de alguma forma, observar como essa realidade pode tocar as nossas vidas também. Mas antes disso, eu queria voltar no capítulo 4. Eu lembro que eu passei rapidamente pelo último versículo, verso 17 do capítulo 4, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha, a gente talvez não perceba isso com clareza, mas há duas formas de pecar, que é o pecado da comissão, ou seja, aquele pecado que você faz, que você pratica, é a sua ação, e há o pecado da omissão. Estou colocando as duas palavras aqui próximas para você entender, né? Há o pecado da comissão, que é de você fazer, de você realizar alguma atividade pecaminosa. E a gente sabe quais são, né? O pecado da imoralidade, o pecado dos maus pensamentos, da ira, o pecado da glutonaria, enfim, a gente pode listar todos os pecados aí e colocar como uma ação prática. Mas há também o pecado da omissão, e esse é mais sutil. Porque se a gente olha para algumas pessoas, a gente compara, e a gente vai falar assim, olha, mas aquela pessoa é melhor do que a outra. Por quê? Porque ela não bebe, porque ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não fala palavrão, ela não sei o que e tal. Veja, a gente vai juntando um monte de não. Ela não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Mas há o pecado também de não fazer o que deve ser feito. E às vezes a gente não percebe isso. Então, por exemplo, se Deus te coloca numa situação em que Ele, e você sabe disso, Ele nos convoca, nos chama a revelar a glória do nosso Salvador. E Ele te dá a oportunidade. E aí você, não sei se eu estou preparado, ou, não, essa pessoa nem merece, como se alguém merecesse, não é? E aí a gente vai se omitindo em fazer alguma coisa que Deus nos ordena claramente a fazer. Ou então o não agir com misericórdia quando nós deveríamos agir. O não tentar resolver alguma situação quando nós deveríamos fazer. Não gastar tempo em oração quando nós deveríamos orar. Não se preocupar com outras pessoas quando nós deveríamos nos preocupar. Entende? Então há o pecado da comissão, da prática de realizar alguma coisa, mas há o pecado da omissão também. E isso deve levar a nossa reflexão à seriedade, porque há coisas sutis ali acontecendo e talvez esteja acontecendo na nossa própria vida, na nossa experiência, né? Então, o que eu quero dizer, e eu voltei nesse ponto porque eu passei muito por cima na última vez, mas eu acho importante a gente tratar, há áreas cinzas na nossa moralidade. E porque há áreas cinzas na nossa moralidade, a gente precisa pensar melhor de nós mesmos, melhor no sentido de, com mais clareza, quem eu sou e quais são as minhas necessidades. Eu preciso refletir que, de fato, eu sou um pecador necessitado da graça. Eu estava no encontro alguns dias atrás com alguns irmãos da igreja e alguém assim contou o testemunho, né? Uma bela, assim, a experiência de olhar para trás e falar assim, olha, mas eu não via pecado em mim, eu não via erro, né? E aí quando a pessoa começou a me apontar pecado, eu fiquei chateada, fiquei bravo com essa pessoa, porque, poxa, não sou assim tão mal, não sou assim tão pecador. E aí a Bíblia começa a apontar coisas que a gente não percebe. E talvez essas coisas precisem ser apontadas aqui hoje, não é? Talvez haja o pecado da omissão em nós, de não fazer aquilo que Deus nos chama a fazer, de não agir conforme Deus nos chama a agir. E esse pecado ele ocorre geralmente porque nós voltamos a nossa atenção para nós mesmos. Lembra que eu sempre tenho falado disso. Existe uma tensão na nossa construção de reinos, né? Ou a gente constrói o reino de Deus e caminha para o reino de Deus nessa construção do reino que Deus nos chama a fazer parte, ou nós construímos o reino do eu.
E aí, nessa tensão, por causa dessa tensão que o pecado faz, essa inclinação aqui para esse lado, a gente começa a pensar muito em nós mesmos. E a gente deixa de se preocupar com o outro, deixa de agir pelo bem do outro, deixa de agir com misericórdia, deixa de agir com compaixão, deixa de orar. As nossas preocupações são nossas. E algumas pessoas que, assim, podem muito claramente manifestar essa preocupação são os que enriquecem e propriamente aqueles que enriquecem ilicitamente. É o que Tiago tem em vista aqui, de uma forma mais direta. Então, é sobre isso que agora ele vai tratar no capítulo 5, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês, capítulo 5, verso 1 ao 6. Vale a pena a gente ler de novo essa mensagem, eu diria, profética de Tiago. Ele diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi ceifado com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele faça resistência. Veja, Tiago tem coragem. Ele vai direto, ele não desvia aqui a mensagem, e isso eu digo que é corajoso porque aquele momento da história era um momento cultural um pouco diferente do que a gente conhece. Não havia, assim, vamos dizer, não havia algo que poderíamos chamar de uma classe média. Haviam os ricos e os pobres. E geralmente muito ricos e geralmente muito pobres. E havia um gap entre essas duas classes. E qualquer tipo de realização que você tentaria realizar naquele contexto, você ia precisar de alguma forma do apoio dos ricos. Você ia precisar do apoio ou financeiro ou do apoio dos contatos que eles têm, das aberturas que eles podiam... Bom, é muito parecido com o que acontece, né, hoje em dia, mas eu estou dizendo que era essa a realidade ali da igreja também, de alguma forma. Mas Tiago, ele não se apega a essa realidade de forma nenhuma, e ele vai direto ali, e ele olha no olho dos ricos ali, eu imagino, né, como se fosse uma cena, é claro que ele está escrevendo, mas é como se ele estivesse olhando no olho deles e dizendo: olha, vocês, ricos que se acham abençoados e tudo mais, vocês estão fraudando, vocês estão em pecado. E quando ele coloca isso, ele faz assim com uma grande seriedade. Por quê? Na cultura judaica daquela época, a prosperidade era um sinal de que aquela pessoa era especialmente abençoada por Deus. Então eles olhavam para o rico e olhavam para a riqueza, de alguma forma, como uma bênção especial do Senhor. Era alguém que estava mais próximo dos céus. Essa era a visão que se tinha. E aí Tiago, ele quebra essa visão, porque ele diz: olha, esses aí é que têm feito toda essa maldade, eles têm fraudado, eles têm mentido, eles têm roubado, têm trazido a morte daqueles que estão debaixo dos cuidados deles. E ele vai direto ali, perdendo de alguma forma os apoios, né? Ele vai com palavras que precisam ser ditas, e às vezes acontece isso mesmo. Eu disse que Tiago, ele vem com uma mensagem profética, meio que ele assume um tom de profeta agora, e ele não higieniza a sua mensagem. Não passa um álcool em gel ali na coisa. Ele vai direto, né? E ele vai direto na situação que acontecia. Agora, a Escritura tem muito o que falar sobre a nossa relação com o dinheiro. Ela fala sobre como investir o dinheiro, como guardar o dinheiro, como ganhar dinheiro.
A Escritura fala sobre todas essas coisas. Se você olhar no texto da Escritura e extrair as partes de economia da Escritura, você pode extrair livros e livros econômicos ali. E, aliás, há projetos assim, eu me lembro que houve um grande período na década de 80 de teólogos extraindo ideias econômicas da Escritura, e até hoje esses livros são excelentes. Alguns deles dá para encontrar gratuitamente online, mas enfim, eu não vou caminhar por esse lado acadêmico, só quero dizer que há muita coisa que a Escritura fala sobre o dinheiro, sobre as riquezas, né? Mas uma das coisas principais que a Escritura fala é que nós não deveríamos confiar nas riquezas ou confiar no dinheiro, mas deveríamos confiar no Senhor. E por que isso é importante? Porque à medida que você vai conquistando algumas coisas e você tem um recurso ali nas suas mãos, você frequentemente é tentado em depositar sua confiança nesse recurso. E à medida que você deposita a sua confiança nesse recurso, você também é tentado a não depositar a sua confiança no Senhor. Você começa a depositar a sua confiança em você, naquilo que você conquistou e nos recursos que você tem, e você esquece de depositar a sua confiança no Senhor. Então essa é uma tendência muito forte em todos nós. Afinal, você olha para o resultado da obra das suas mãos, você olha para a sua conta bancária, né? E você vai ver alguma coisa que aparentemente te dá segurança. Então você pode colocar sua confiança naquilo, colocar sua confiança no dinheiro. Agora, é um problema sério. Por quê? Porque você sabe, o dinheiro em si, ele não tem valor. Ele é um valor virtual. Você já parou para pensar nisso? O dinheiro em si, ele não tem valor. É um valor que nós socialmente damos a ele. A gente faz dele uma jogada de troca, porque qual é a diferença entre o papel da nota de 100 e a nota de 50? Não é? É o mesmo papel ali. Ele não tem um valor em si, nós damos um valor para ele, um valor virtual, e nós confiamos naquele valor para as trocas que nós realizamos. O dinheiro em si é nada. E mesmo sabendo disso, ainda a gente pode olhar para aquilo como a fonte da nossa segurança, né? Aquilo que é palpável, aquilo que é visível, aquilo que é tocável, como a fonte da nossa segurança. E a Bíblia vai também falar não só como ganhar dinheiro, como investir o dinheiro e tudo mais, mas ela vai falar sobre alguns perigos que então o dinheiro traz. E algumas pessoas interpretam mal o que a Escritura diz, porque alguns pegam um texto e dizem assim: mas não é? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, ok, cortou uma parte do versículo, porque não é exatamente isso que o texto está dizendo. O texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então veja, o dinheiro em si ele não tem uma inclinação moral, ele não tem um valor de moralidade, nenhum valor final, ele tem um valor virtual e o valor de moralidade que ele tem é a inclinação que nós damos a ele. Então você pode usar o dinheiro para coisas ruins, né? O político corrupto pode usar para conseguir alguns benefícios, algumas entradas, comprar o voto. Um gangster pode usar para tirar a vida de alguma pessoa. Mas alguém pode usar o dinheiro para evangelizar, para abençoar a vida de outro. Então, o dinheiro em si, ele não tem uma inclinação moral. É a inclinação que nós damos ao uso que fazemos do dinheiro. Por isso a Bíblia não diz que o dinheiro é um problema em si, mas o amor ao dinheiro. É depositar a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso desejo sobre ele também. E aí sim, dali você pode gerar todos os tipos de males, males que você talvez desconheça em si,
mas que são gerados porque você depositou a sua segurança em outra coisa, coisas da criação, ao invés de depositar a sua confiança e a sua esperança no Criador. Então, Tiago, aliás, antes de voltar para Tiago, eu quero ler aqui Provérbios 23, por exemplo, que diz assim: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Uau! Veja isso, Provérbios 23. Não te fatigues para ser rico. E ele diz: não fite os teus olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará asas, e você vai observar ela só voando. É isso que Provérbios diz. Hoje mesmo eu conversava com uma irmã querida e a gente falava sobre essa questão de casa, né, de comprar, de às vezes depositar nossa esperança, o nosso sonho em comprar uma casa, e eu falei, olha, a gente tem que cuidar muito do nosso coração, porque quando a gente mira para algo grande e custoso como isso, a gente pode se inclinar para um desejo e coisas e esperanças que não sejam propriamente o Senhor. E às vezes a nossa vida vai rondar em torno dessas coisas, e a gente vai caminhar em torno dessa inclinação e vai deixar de viver aquilo que Deus nos chama de fato a viver. Entende o que eu estou dizendo? Agora, eu não estou dizendo que você não possa querer comprar uma casa. Se Deus te abençoar, amém, nós vamos celebrar todos juntos com isso. Mas você pode ter o perigo de inclinar o teu coração e fazer disso o foco da sua vida. E fazer disso o foco da sua satisfação, o foco da sua esperança. E com isso, você perder aquilo que Deus te realmente chama a viver na construção do reino dele. Então há um perigo sério, há coisa errada em desejar uma casa? Obviamente que não. Mas há coisa errada quando esse desejo te domina. Há coisa errada em ter dinheiro? Obviamente que não. Mas há coisa errada quando o dinheiro te tem. Não é? Eu penso que é por isso que os reis, por exemplo, de Israel, em algumas ocasiões, Deus dizia para eles, olha, não façam nem a contagem do que vocês têm. Não levante o censo. Não faça contagem. Confie em mim. Deposite a sua esperança em mim, a sua confiança em mim. Porque o coração de um rei poderia se inclinar para o tamanho da riqueza que ele tinha. É claro que às vezes Deus falava, então conte para ver o quanto tem, para mostrar o quanto Deus abençoou. Amém? Mas geralmente Deus falava, olha, nem conte, para você confiar em mim, para depositar a sua esperança e confiança em mim. Agora, Tiago está lidando aqui com pessoas que são ávidas por dinheiro, né? Pessoas que faziam de tudo ali para conquistar o dinheiro. Como eu falei, não havia essa clareza, quer dizer, havia uma clara distinção social, mas não havia esse meio termo aí que talvez a maioria de nós se encaixe, né? Que seria a questão de alguém na classe média ali, né? Nem é muito pobre, mas também nem é muito rico. E aí você tinha naquela ocasião costumes até que faziam uma distinção tão clara que até talvez, eu imagino, os ricos nem percebiam o quanto eles oprimiam os pobres, porque fazia parte da cultura deles. Agir de determinada forma, falar de determinado jeito e tal, isso era cultural. E por ser cultural, às vezes também os que eram muito pobres nem percebiam quanto eles eram abusados diante disso, porque também era cultural. Eu tenho visto uma série que conta um pouco da história do Japão, e no Japão teve um período assim também, né? Muitos ricos e muito pobre. E aí você tinha esse gap assim e o tratamento entre um e o outro é muito extremo.
O muito rico, ele está numa posição, e ele age, ele fala, e é natural que ele faça assim. E o muito pobre está numa posição que é natural que ele se submeta àquilo. Então você tinha mais ou menos esse tipo de contexto ali na cultura do Oriente Médio daquela época. Você tinha, por exemplo, 60 milhões de escravos. 60 milhões de escravos. Tem ideia do que é isso? É muita gente. Né? Então, quando o evangelho era pregado para o pobre, esse evangelho ele marcava muito, porque ele não tratava o pobre como uma mera propriedade. Ele colocava o pobre numa posição em que ele era chamado de filho de Deus. Ele entendia a linguagem de servo, né? Servo de Deus, escravo de Deus, ele entendia porque isso fazia parte do contexto dele. Mas ele era chamado de filho de Deus. E isso movia o coração dele porque ele deixava de ser tratado como uma mera propriedade, para fazer parte agora de uma comunidade onde todos eram nivelados numa única condição: miseráveis, necessitados da graça salvadora. Rico, pobre, homem, mulher, não importava. Todos miseráveis, necessitados da graça salvadora. E ali ele encontrava até um descanso para a sua própria alma, né? Claro, mas para os seus próprios sentimentos e até para as suas lutas culturais. É por isso até que você vai ver no verso 7, se você continuar a leitura do texto, que a linguagem de Tiago para com os pobres é bem diferente. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, veja, enquanto com o rico ele está ali, né, uma força, quando ele volta para o lavrador, para o pobre, para o trabalhador, ele fala: olha, tenha paciência, vai chegar o momento da bênção. Da bênção. Agora, eu também preciso registrar, eu já disse, né, mas eu preciso registrar que a Bíblia não condena o dinheiro e que não é que a Bíblia condene o rico também. A Bíblia não condena o rico, ele não condena ninguém por possuir riquezas, ele só condena quando, como eu já disse, quando as riquezas possuem a pessoa. Porque a gente vai ter vários homens, servos de Deus na Escritura, que eram ricos e que usaram bem a sua riqueza e que Deus os abençoou na sua riqueza. E agora, ele vai fazer a distinção também sobre aqueles que buscam a riqueza na tentativa de se tornar livres e que acabam se tornando escravos dela. Escravos dessa busca, escravos das coisas que têm. Percebe o que a Bíblia vai mostrando e o que é bem realidade para nós também? Você busca a riqueza para quê? A próxima frase é para uma liberdade financeira. Só que essa busca te torna escravo. E o escravo daquilo que você conquista. É estranho, não é? Mas é isso que acontece. E aí você fica dependente daquelas coisas, ao invés de realmente depender do Senhor e descansar no Senhor. Eu conheço pessoas que, assim, têm muito. Eu conheço pessoas que têm muito pouco. Há pessoas que vivem na dependência diária do Senhor. E há pessoas que vivem, mesmo na pobreza, na dependência não diária do Senhor, no sentido de que olha, não fica desesperado. Entra em pavor, entra em pânico, porque não aprende a depender do Senhor, mesmo quando Deus dá uma clara oportunidade para aprender a depender dele. Então, existe, eu poderia dizer até entre nós, pessoas assim, pessoas de todo tipo. Então, novamente, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, primeiro, a Bíblia não condena o dinheiro, a Bíblia não condena o ser rico, mas a Bíblia condena o ser tomado por essas coisas. Quando alguém é muito antenado também sobre o que o outro tem, sabe aquela coisa da pessoa que fica sempre assim, o outro tem isso, o outro tem aquilo. Olha, pode saber que alguma coisa há no coração, algo está sendo revelado ali. Né? Quando é muito antenado no que o outro tem, quando é muito percebe muito facilmente
o que o outro tem, o que o outro, né, conquistou, talvez alguma coisa esteja com problema ali. Mas como eu falei, há muitos homens de Deus que eram ricos. Abraão, Jó, Davi, Salomão, Barnabé, Lídia no Novo Testamento. E outros mais que usaram esses recursos que Deus deu para a glória de Deus. Então, o assunto de Tiago é que relação o teu coração tem com o dinheiro. Como isso molda a relação que você tem com as outras pessoas. Basicamente, isso que Tiago quer levantar na nossa reflexão. Como isso molda o nosso coração e a nossa relação com as outras pessoas. O verso 1 diz assim: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Esta é uma das consequências da conquista do dinheiro com algum nível de imoralidade, cobiça, corrupção. Ou seja, o juízo virá. Não importa, se você conseguiu dinheiro de alguma forma ilícita, você vai ter que enfrentar o juízo. Alguns vão entender isso como se referindo ao juízo eterno. Ok, pode ser. Ninguém vai escapar. Uma hora você vai estar na presença do Senhor. E aí? Lembra da parábola que Jesus falou sobre o rico e o mendigo Lázaro? O rico, por mais riqueza que ele tinha ali, ele não estava do lado bom ali, né, da eternidade. Lázaro é que foi recebido nos braços de Abraão. Mas era alguém que não tinha nada. Agora, uma coisa importante a pensar é que Abraão, aquele que recebe Lázaro, o miserável, era um homem rico, entende? Então, o ponto ali não é ser rico ou não ser rico. O ponto é onde está o seu coração em relação à riqueza. Alguns outros podem interpretar essa passagem de Tiago como, e eu acho que é isso mesmo, como uma mensagem profética do que ia acontecer nos próximos anos. Tiago ele escreve mais ou menos no ano 45 depois de Cristo, essa carta. No ano 70 depois de Cristo, existe aquela destruição de Jerusalém, aquela invasão do Império Romano ali, que destrói o templo, que inclusive está destruído até os dias de hoje. E essa história toda ali pode ter sido, ou melhor, essa percepção de que essas coisas viriam da parte de Deus sobre esses homens do Senhor que escreveram a escritura do Novo Testamento, pode ser que inclinou Tiago a escrever sobre isso também, dizendo, olha, vocês aí que acumularam toda essa riqueza, do dia para a noite, isso vai passar, vai se perder. E de fato, dali a alguns anos, foi o que aconteceu. Depois do ano 70, não tinha mais rico. Pelo menos naquele período ali não tinha mais rico, porque toda a riqueza foi perdida, tudo foi destruído, tudo foi queimado, tudo foi perdido. E todas aquelas perdas, elas se tornaram uma manifestação real daquilo que os profetas, os profetas, mas os apóstolos estavam ali dizendo sobre o que podia acontecer. Por que isso é importante para nós? A gente vive momentos muito tensos na história, não sei se você está percebendo. Mas a gente vive um momento na história que as coisas podem virar de ponta cabeça de uma hora para outra. E eu não quero causar aqui nenhuma angústia, tensão extrema sobre nós, mas um alerta que se a tua dependência estiver nas coisas físicas, você pode perder com muita facilidade. Agora, se a tua confiança e dependência estiver no Senhor, o Senhor vai cuidar de você. Vocês sabem, né, do que o Fórum aí, o Fórum Econômico Mundial disse alguns anos atrás, não foi? 2 anos atrás, até 2030 você vai ter pouco, mas vai ser feliz, não é?
E há uma tentativa mesmo, né, nessa caminhada. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto, obviamente, mas o que eu quero dizer é que se a nossa confiança e esperança estiver nisso, nos recursos, no dinheiro, tudo pode se perder de um dia para a noite. Ou você coloca a sua confiança no Senhor, ou você estará num time daqueles desesperados. Então é melhor confiar no Senhor. É melhor descansar no Senhor. O texto continua: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. A sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nesses últimos dias. É difícil para nós, como cristãos, vermos a prosperidade do ímpio, não é? Quando a gente vê corrupção, eu não sei com você, mas comigo, assim, me angustia. Eu lembro do Salmo 73, que o salmista, ele discute exatamente isso. Ele diz assim, olha, eu vivo aqui na minha fidelidade, mas eu sofro, eu não tenho recurso. Agora eu olho para o ímpio, e o ímpio está lá prosperando, está lá vivendo a sua vida, né, cheia de regalias e tudo mais. E existe essa indignação, às vezes, que se torna uma tentação para nós, não é? Uma tentação de falar, não vale a pena. Vale a pena eu gastar minha energia, gastar minha vida, gastar minhas forças e viver nessa miséria, enquanto o outro, que só faz porcaria, que só faz imoralidade e corrupção, está lá, vivendo a sua vida de paz. Parece que não faz sentido. E aí o salmista vai até o fim, ele diz assim, até que eu entrei na casa do Senhor e atentei para o fim deles. Uau! Aí o coração dele deu um passo atrás. E ele termina o salmo dizendo assim, que Deus os põe, os ricos e morais, em lugares escorregadios. E o que isso significa? Que a riqueza, ela se torna uma tentação. Ela se torna um objeto ali que pode ser a tua ruína. E quanto mais riqueza, maior o escorregão, maior a queda. Porque aquilo pode se tornar realmente o maior obstáculo entre você e a sua necessidade do Senhor, ou a sua dependência do Senhor, o seu olhar para o Senhor. Então ele levanta isso, Deus os põe em lugares escorregadios. Veja, as riquezas então podem servir como armadilhas, né? Uma falsa impressão de segurança. Você olha para a sua conta, ok, tá beleza, estou seguro. Mas e aí? E se der um bug aí na tua conta? E se algum hacker entrar lá e tentar roubar a sua conta? E aí? E se o dinheiro de fato for? E se você precisar para alguma necessidade inesperada? E for tudo? Onde está a sua confiança? Onde está a sua segurança? Se estiver na riqueza, tudo pode se perder. Então, quando há um cuidado excessivo com as coisas que se tem, há algo errado no coração. Claro, isso não significa que nós não devemos ter cuidado nenhum. Novamente, eu estou tentando equilibrar aqui para colocar a gente na linha certa. E na linha certa Deus nos dá as coisas que nos dá para que nós sejamos mordomos. Entende? Tudo pertence a Ele. É dele. Isso aqui é do meu Senhor. Isso significa que, se a minha jaqueta é do meu Senhor, em um momento de alguém que tiver necessidade da minha jaqueta, ela não pertence a mim. Deus me dá orientação sobre o que fazer com aquilo que pertence a Ele. Dá para entender? Os recursos que você tem não são seus. Deus te dá para que você seja mordomo. E Ele pode te dar muito e pode te dar pouco, não importa.
O que Ele te dá para que você seja um fiel mordomo daquilo que Ele te deu. E então você usa bem esses recursos para glorificar o nome dEle, para responder ao chamado que Ele te dá com as coisas que Ele entrega nas tuas mãos. E isso coloca você no certo equilíbrio, então, de como conduzir as coisas que você tem. Em alguns momentos, Deus vai te dar muito para você gerenciar. Em alguns momentos, Deus vai campo missionário em 2004, 2005. Faz tempinho já, né? Mas eu tinha saído de uma igreja no interior de São Paulo e fui convidado a ir para o sul, para Santa Catarina, para cuidar de um campo missionário. Esse campo missionário ficava afastado da cidade, ficava assim a 13 quilômetros de estrada de terra. Quando um irmãozinho comprava um carro novo, a tendência era que ele sumia da igreja por um tempo. E por que sumia da igreja? Porque não queria colocar o carro novo na estrada de chão. Porque ia riscar o carro. Porque ia dar problema. Porque ia entrar poeira. E aí eu limpo o carro na semana e no final de semana eu tenho que entrar na estrada de chão. E era difícil lidar, porque não era só com uma família ou duas, não. A maioria comprava um carro novo, pronto, parava de ir para a igreja por um tempo. Então, se alguém parasse de ir para a igreja, você já podia supor, né? Comprou um carro novo. Mas aí o que Deus fazia? Deus fazia com que acontecesse alguma coisa com aquele carro ali, para que a pessoa viesse lá arrependida, né? E voltasse ali para a igreja. O carro está dando problema, mas tá bom, né? É para isso mesmo, Deus deu para a gente usar, né? E tal. Aí já vira assim um super santo. Mas sabe, Deus na sua bondade às vezes faz com que a gente perca algumas coisas que a gente tem mesmo. Sabe aquela calça que você ama e aí você derrama o espaguete na calça, né? O vinho na calça, né? Ou aquela TV que você comprou e de repente alguém joga aquele objeto no meio da TV. E Deus, na sua bondade, permite que essas coisas aconteçam para você olhar para essas coisas e dizer: é só um objeto, é só uma calça, é só uma TV, é só um carro. É só isso, não é nada demais. Mas a gente fica, né? Angustiado, né? Fica bravo. Olha, no meu serviço eu tenho um videogame que eu gosto muito, que é o Nintendo Switch, né? E aí eu levo no meu serviço às vezes para brincar com os meninos lá do serviço. Eu trabalho, deixa eu explicar, eu trabalho com pessoas com disability, né? Então a gente tem que fazer atividades com eles. E aí tem alguns joguinhos que fazem movimento e tal, então eu uso para isso também. Mas de vez em quando o meu controle tá voando no chão, né? Tem jeito. E aí, assim, no começo, ai, sabe, meu coração ia. E eu falo, não, toma cuidado, né? E eu tive que começar a controlar isso em mim, porque, assim, eu estava colocando, sabe, muito, né, um olhar muito, assim, cuidadoso sobre algo que é um objeto. Afinal das contas, é um objeto. E, assim, Deus vai, uma hora pode me dar a oportunidade de comprar outro controle e tal. Não é uma coisa que eu preciso, sabe, ter aquele apego, aquela paixão. Mas eu estou usando isso como exemplo porque talvez para você haja alguma coisa assim, não é? Que é a sua paixão. Não toca nisso. Não mexe com isso. Porque é meu. E provavelmente, em algum momento, se você fizer isso com seu coração, Deus vai fazer um negócio acontecer para você falar, tá vendo? É só isso. Então já prepara. Melhor você se preparar antes do que, né, do que deixar isso acontecer, né? Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. Uau! Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, a pergunta é, onde é que está o teu tesouro? Porque onde está o teu tesouro, está a fonte da tua vida, está a fonte da tua alegria, está a fonte da tua satisfação. E se isso não for o Senhor, você está em maus lençóis. É um perigo. A teologia da prosperidade faz um apelo esquisito, né, para a igreja do presente. Porque a teologia da prosperidade vai dizer, não, você é filho de Deus. E talvez alguns de nós tenha vindo de um contexto assim, não é? Não, é você tem que receber. E é tudo receba e receba isso, receba a prosperidade. Se não tiver em prosperidade, você está em pecado. Quando a gente compara esse tipo de linguagem com o que a Bíblia diz, nossa vida, parece tão estranho a Escritura. Não é o que a Escritura ensina sobre o nosso uso com o dinheiro. Jesus termina o discurso dizendo o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Qual que é a mensagem da Escritura? Busque ao Senhor. Ao invés de construir o seu reino, construa no reino de Deus. Descanse no Senhor. E o que o Senhor vai fazer enquanto isso? Enquanto a sua fidelidade estiver nele, Ele nunca vai deixar de agir com a sua fidelidade sobre você também. E Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar, e Ele vai acrescentar todas as coisas que você precisa no momento certo, na hora certa, no limite certo, no limite da sua esperança, para que você saiba que a sua confiança precisa estar nele, no Senhor. Então, veja, eu preciso retomar algumas coisas aqui. Nem Tiago nem Jesus estão dizendo que é proibido guardar dinheiro. A gente precisa fazer uso sábio daquilo que Deus nos dá. E às vezes esse uso significa, sim, reservar alguma coisa para o futuro. Mas eles estão criticando aqueles que acumulam o tesouro para colocar a sua esperança naquilo que acumulam. Então, esse é o problema. Essa é a disputa do texto, tanto de Jesus quanto de Tiago. Então, a questão é como você lida com o que tem e como isso se relaciona com o que você é. Novamente, não são as riquezas o problema, como Tiago tem ensinado a todo instante, o problema se trata do coração. Abraão era um homem rico. Deus o chamou para sair e não tirou a riqueza dele. Ele foi, continuou sendo rico, mas a sua confiança estava no Senhor. Porque a confiança de Abraão estava no Senhor, Deus deu a ele família, prosperidade, ainda mais, certo? Aí você tem Ló. Ló, ele olha para um lado, olha para o outro, e aquele lado mais bonito, né, mais vistoso, ele fala, é ali que eu vou. E o que acontece? Perde tudo. E eventualmente perde família também. Por quê? Porque o coração não estava no Senhor, mas na riqueza. E o coração de Abraão no Senhor. E o Senhor o abençoou. E o abençoou de forma que ele prosperou também. Eu, alguns anos atrás, vi alguns amigos de infância. Foi uma experiência muito boa, assim. Sabe aqueles amigos que você, da rebeldia, assim, da época da adolescência, que aí o menino não tinha nem 18, mas já tinha carro, né? E aí fumava com o vidro aberto e tal. E a gente andava no carro, e a gente ia de skate e tal. Aquela galera toda ali. Aí eu encontrei esses meninos, tudo casado, tudo com filhos, assim, no aniversário de uma das filhas. Eles me acharam, por algum meio que eu desconheço, me convidaram e eu fui lá. E assim, foi muito interessante ver a experiência de como Deus foi mudando, né? Mas na ocasião, nenhum deles convertido, no entanto, a maioria deles com uma inclinação, sabe? Assim, começando a falar sobre Deus, coisa que eu nunca ouviria na boca deles. Começando a falar sobre necessidade de ir para a igreja às vezes e tal, e aí eu convidei eles para vir.
na igreja que eu pastoreava lá em São Paulo. Foi uma boa experiência. Só que nessa conversa eles estavam falando de um outro amigo que não estava na festa e eles estavam reclamando que ele não se misturava mais porque ele tinha enriquecido. E ele enriqueceu e mudou. Mudou o jeito dele, mudou a forma de tratar e tal. E assim, eu fiquei meio com suspeita daquilo, porque não tem como confirmar, eu não vou ficar ouvindo isso e guardar isso no meu coração. Mas o que aconteceu? Algum tempo depois, eu ia abrir algumas lojas e eu precisava de um sistema para essas lojas. Esse amigo que enriqueceu criando sistemas para lojas. Aí eu tive uma reunião com ele. Aí quando eu tive essa reunião, nossa, eu realmente vi que eles tinham razão em muita coisa. Né? Aí uma parte da conversa foi assim, não, sabe o que é? Eu não quero assim, não quero ser rico. Eu só quero assim pegar minha família e ir no final de semana para Miami sem me preocupar. Aí eu comecei a rir achando que era brincadeira, né? Eu bati na mesa assim, né? E não, ele estava sério. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? E eu vi que realmente tinha mudado a cabeça dele. Sabe, a forma como ele agora se relacionava com as pessoas e se relacionava com as coisas que tinha, a forma como ele agora agia com uma segurança, uma forma de falar, tudo tinha mudado porque não é que ele tinha o dinheiro tinha agora. Ele tinha sido dominado por aquilo. E assim, foi um período curto ali de experiência com eles. Eu não fiz negócio com ele, só para avisar. E acho que me livrei. Eu lembro que eu tirei umas férias naquele período e eu escrevi algumas devocionais nas férias e aproveitei mandar para esses amigos. Né? Alguns deles até visitaram a igreja que eu pastoreava, mas esse foi o único que disse para eu não mandar mais. Eu não sei o que Deus pode fazer, uma hora pode fazer alguma mudança. Só para contar uma parte boa da história, um dos amigos eu pude assistir o batismo dele, né? Então foi bem emocionante, não só dele, mas da esposa dele que também era amiga minha de infância. E foi bem emocionante. Bom, Tiago termina dizendo: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Olha, o clamor dos injustiçados chega até os ouvidos do Senhor. E quando chega aos ouvidos do Senhor, Deus age de forma poderosa. Então, não vivam com esse sentimento de desesperança, apesar do sentimento comum que se forma hoje, não é? Da corrupção e tudo mais. Você olha bagunça por todos os lados, você olha para o nosso país lá, e você fica angustiado e triste com o que acontece. Mas assim, a tua confiança não está nos homens, não está no que os homens resolvam, não está em ninguém que possa resolver, exceto o Senhor. E quando sua confiança se deposita no Senhor, Deus pode mudar de uma hora para outra. E sim, Deus vai levantar homens para isso, vai levantar mulheres para isso, Ele faz isso também. Mas Ele faz, não são os homens que fazem. É o Senhor quem faz. E o Senhor pode resolver. Então não viva com esse sentimento de desesperança, porque Deus age. Quando o salário de alguém é retido com fraude, Deus age. Quando o tax é cobrado de forma indevida, mais do que deveria, dos nossos bolsos, Deus age. Pode esperar no Senhor. E se Ele não agir agora, haverá juízo. Haverá juízo. Melhor ser mordomo do que Deus te dá, mesmo que você esteja debaixo de algum tipo de sofrimento. Mas, certamente, no último dia, todos os corruptos pagarão com lamento e choro. Todos. Né? Só espero que nós não estejamos em meio deles. Então, sonegação,
tentativa de conquistar lucro de forma inadequada e tudo mais. Olha, toma cuidado, porque essa mensagem é para os grandões, mas é para os pequenos também. Se você é corrupto no grande escalão, pode saber que haverá juízo, mas se você é corrupto no pouco escalão, não escapa também não. Alguns anos atrás, uma figura me marcou. Eu estava no evangelismo, depois do Sul, a gente foi para São Paulo, no centro de São Paulo, na região da Cracolândia. E a gente fazia evangelismo todo dia. Todo dia não, toda semana. Né? Às vezes, assim, dependendo da semana, todo dia também, mas geralmente uma vez por semana, certamente uma vez por semana. E eu conheci pessoas na rua que vocês ficariam bobas de ver. Pessoas que certamente têm mais educação formal do que qualquer um de nós aqui, vivendo na rua. Pessoas que tinham uma riqueza que talvez nenhum de nós alcance em vida, vivendo na rua. Eu conheci uma senhora em particular, eu não sei se a Bel estava nesse tempo, a Isabela, eu não sei se vocês sabem da história, mas ela serviu um ano como voluntária no projeto evangelístico lá em São Paulo comigo. E a gente nunca ia imaginar que Deus um dia ia conectar a gente no Canadá, em Vancouver, né? Mas ela serviu comigo lá naquele ano. Uma senhora em particular me chamou muito a atenção, porque ela tinha uma linguagem muito sofisticada. Ela falava assim com um tom de realeza, assim. E era esquisito demais, porque no meio de toda aquela bagunça, você ia falar com ela, tinha frases que você até tinha dificuldade para entender. Mas ela ainda guardava um jeito muito superior em tratar as outras pessoas, apesar de morar na rua. E aquilo me chamou muita atenção, porque assim, meio que se tornou, veja, assim, eu vou dizer com muito cuidado, mas é o que eu posso dizer, é o que está no meu coração, mas se tornou meio que uma figura patética, porque não reconheceu a situação de juízo que ela tinha agora. O que eu percebi que era a forma como ela tratava as pessoas, provavelmente era a forma como ela tratava a sua família, a forma como tratava os seus empregados e tudo mais. E de alguma forma Deus tirou tudo dessa mulher. E ela estava morando na rua. E apesar daquilo, ainda se achava superior. Ainda tratava os outros com deselegância. Estava lá, naquela condição deplorável e ainda com o coração ali. Isso me chamou muita atenção porque, veja, não é o ter a riqueza em si. O problema nem está ali. O problema é um problema do coração. E porque é um problema do coração, pode acontecer comigo e pode acontecer com você também. Por isso que a nossa confiança e a nossa esperança precisa estar no nosso Salvador e somente nele. Só no Senhor. Então, se você tem lutado com isso no seu coração de algum jeito, os seus sonhos têm se inclinado para longe do Senhor de alguma forma, olha, volte o teu olhar para o Senhor. Volte o teu olhar para Cristo. É para lá que o Senhor te chama. É lá que você realmente vai encontrar paz, segurança e liberdade, porque é o Senhor que sustenta o seu povo. É o Senhor que dá graça. E é o Senhor que é a nossa segurança. Não foi lido o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas situações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se abale, ainda que os montes tumultuem, as águas espumejem, há um rio que abençoa o centro da cidade do Senhor. O Senhor é o guarda da cidade. E o Senhor destrói exércitos que se levantam. Carruagens se levantam. As flechas vêm, mas o Senhor derruba com fogo. É o que diz o Salmo.
Então, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que depende do Senhor, que descansa no Senhor, e não nas coisas dessa terra, não nas riquezas e em qualquer outra coisa que você possa colocar a sua confiança. Que o Senhor nos dê esse coração e que você corra para o Senhor, descanse nele, confie nele. Como diz o mais, ele fará. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua graça em nos dar, ó Deus, a orientação da tua palavra, em abrir, ó Deus, os nossos olhos para talvez coisas com as quais nós estejamos lidando agora e que, de alguma maneira muito sutil, tem nos afastado daquilo que o Senhor nos chamou a viver, ó Pai. Então, dá-nos a graça de viver na tua paz, na tua alegria, na satisfação do Senhor, na confiança e na proteção que encontramos em Ti, ó Deus. Faz-nos descansar em Ti, que o nosso coração seja do Senhor, que o nosso tesouro seja o Senhor, para que ali esteja o nosso coração. Ó Deus, se entre nós há aqueles que têm batalhado com isso, Pai Santo, abra o coração essa noite, ó Deus. Inclina o coração para Ti, para que haja descanso em Ti, para que haja confiança em Ti e para que possa dizer com verdade, com alegria: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, é o meu socorro presente nas tribulações. Por isso eu não temo. Ó Deus, que nos dê essa graça para que a nossa boca se encha com essas mensagens dos Salmos, que são verdadeiras e fiéis àqueles que creem e confiam no Senhor. Que o nosso coração esteja no nosso Salvador Jesus e que por causa do nosso Salvador haja verdadeira libertação do pecado que nos inclina para longe de Ti. E que recebendo então nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vivamos a vida alegre, disposta, confiante e entregue no Senhor, que o Senhor nos chama a viver. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. E perdoa-nos das vezes, ó Pai, que nós mudamos a glória do Senhor para as glórias da criação. Deixamos de olhar para o nosso Criador. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. E nos abençoe, ó Deus, para que fitemos os nossos olhos em Ti. Para que os nossos olhos fiquem fixos no Senhor, ó Pai. E que assim, ó Deus, nós vivamos a alegria de servir-Te como Teus servos, como Teu povo, vivermos de fato como Teus filhos. Abençoa-nos, ó Deus, sim, dá prosperidade ao Teu povo, mas faz-nos, ó Pai, bons mordomos daquilo que o Senhor nos dá, para a glória do Teu nome, para a bênção do Teu povo e para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Quero convidar a equipe de cânticos